Continuando aqui a falar sobre os protistas, nós vamos ver aqui uma peculiaridade dos indivíduos que fazem parte do reino protista, né, os protozoários. Como eu havia falado para vocês, os protozoários eles possuem uma estrutura bem diferenciada chamada de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Esse vacúolo contrátil ou pulsátil ele é utilizado pela célula para fazer o processo de excreção, principalmente de água, certo? Então, ela retira o excesso de água de dentro da célula. Então, por isso que ele é chamado de osmorregulador, né? Ele controla a quantidade de água que fica dentro da célula. Esse vacúolo, no momento em que ele vai excretar o excesso de água, né? Retirar o excesso de água dentro da célula, ele expulsa essa água na forma de uma contração bem brusca, certo? Que dá origem a esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó. Esse movimento aqui bem estranho, que é o processo da excreção da água através do vacúolo contrátil. Realmente ele faz uma contração brusca para expelir o excesso de água, certo? Está presente essa estrutura em praticamente todos os protistas, que é o vacúolo contrátil. Bom, como eu disse para vocês, os protistas eles têm estruturas específicas para a locomoção que podem ser cílios ou flagelos. Além disso, alguns protistas também vão se locomover através da emissão de pseudópodes. Ele vai projetar o citoplasma e depois vai recolher em direção à projeção. Então, é como se ele fizesse um processo de deslizamento de toda a célula, certo? Através da projeção dos pseudópodes. Então, como vocês podem ver aqui na figura, a locomoção pode ser pelo batimento dos cílios, dos flagelos ou através do deslizamento pela emissão de pseudópodes, certo? Então, vamos lá. Os protistas, eles são classificados quanto ao tipo de reprodução e a presença de organelas locomotoras, né? A forma como eles se locomovem, certo? Quanto à forma que eles se locomovem, a estrutura celular, principalmente relacionada à locomoção, os protozoários eles são subdivididos em 4 grupos, chamado de 4 filos, né? Nós temos o reino protista e 4 filos dentro do reino protista. São os chamados risópodes ou sacorníceos, os flagelados, como vocês podem ver aqui, eles possuem flagelos, né? Os esporozoários ou apicomplexos e os ciliados, que possuem aí os cílios. Isso aí é para os protozoários, certo? Aí, além dos protozoários que existem dentro do reino protista, nós também temos as algas inferiores, lembra? As algas inferiores, por sua vez, elas são divididas em euglenófitas, pirrófitas, também chamadas de dinoflagelados, as crisófitas, clorófitas, são chamadas de algas verdes, as feofitas, que são as algas pardas, e as rodofitas, chamadas de algas vermelhas, certo? Aí nós vamos ver aqui algumas características de cada um dos 4 filos. Essa classificação está presente no livro de vocês na página 319 e 320, tá? Então, nós vamos ver aqui o primeiro grupo, que são os risópodes ou sarconíceos, que no livro de vocês ele coloca como sarcodíneos, tá bom? Então, a característica principal desse grupo de protistas é que eles utilizam como forma de locomoção os pseudópodes. Um dos mais importantes exemplares desse grupo são as amebas, qual a mais importante é esta, que é a entameba histolítica, que causa doença no homem, tá bom? Então, observem aqui a figura da característica desse grupo de protistas, desses protozoários, tá bom? Então, apresentam geralmente vários núcleos, tem uma estrutura bem difusa do citoplasma e etc. Bom, o segundo grupo são os chamados flagelados. Como o próprio nome diz, né? Eles possuem como estrutura de locomoção o flagelo. Pode ter um ou mais flagelos para sua locomoção. Existem flagelados que vão ser
de vida livre e existem alguns que vão ser parasitas, como é o caso do Trypanosoma cruzi, que causa a doença chamada doença de Chagas. Aí, além do Trypanosoma cruzi, existem também outros parasitas de importância para nós seres humanos, como é o caso da Leishmania brasiliensis, que causa leishmaniose, a Giardia lamblia, que causa giardias, e a Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase. Beleza? Todas as doenças que acometem o homem. Então, observe a estrutura dos flagelados. Então, essa estrutura mais delgada, certo? Mais afinada nas extremidades, e a presença do flagelo. Gente, Trypanosoma é a coisa mais linda do mundo. O próximo grupo são chamados de esporozoários ou apicomplexos, certo? Eles também, a característica geral deles é que eles são todos parasitas e eles não possuem nenhuma estrutura para locomoção, então eles não têm estrutura de locomoção, certo? Um dos exemplares mais característicos dos esporozoários é o Plasmodium, tá bom? O Plasmodium, ele causa no homem uma doença muito comum, principalmente na região amazônica, que é a malária. Além do Plasmodium, nós também temos o Toxoplasma gondii, que também causa uma doença que é a toxoplasmose, que é muito perigosa, principalmente para as grávidas, certo? E o último grupo aqui de protozoários são os ciliados, certo? Os ciliados, como o próprio nome já pressupõe, possuem como estrutura locomotiva os cílios, tá bom? A maioria dos ciliados são de vida livre, certo? Aí nós temos como principal exemplar dos ciliados o Paramecium, tá bom? Paramecium. O que mais que eu posso falar sobre os ciliados? Bom, além dos cílios, né, que são característicos, eles também têm uma característica que é a presença de dois núcleos, que é o chamado macronúcleo, bem maior, e o micronúcleo, certo? Então, um vai ser para gerir todas as funções da célula e o outro especificamente para a reprodução, certo? E na sua extremidade, também vai ter uma região que é o citóstoma, certo? E na outra extremidade vai ter outra região que é o citopígio. Então, uma que vai ser responsável pela absorção de partículas alimentares e a outra pela excreção de restos alimentares, beleza? Então, observem aqui a estrutura do exemplar mais característico dos ciliados, que é o Paramecium. Então, observem aqui a presença da região da célula que é utilizada para alimentação, beleza? E aqui a outra que é para a excreção, tá bom? O chamado citóstoma e o citopígio. O citóstoma e aqui o citopígio. Então, a presença aqui dos cílios, que são utilizados para a locomoção, e a presença dos dois núcleos, o macro e o micronúcleo, certo? Bom, gente, além dos protozoários, nós temos também a classificação das algas, que não está contemplada no livro de vocês, então eu não vou tratar sobre ela, mas saibam que além destes protozoários, né, nós temos também uma classificação para as algas, beleza? Eu vou falar apenas brevemente sobre as algas, algumas características gerais delas, tá bom? Por fazerem parte do reino protista, as algas inferiores, elas são todas eucariontes. Também tem como característica de serem autótrofas, fotossintetizantes, ou seja, produzem seu próprio alimento, fazem fotossíntese e possuem como pigmento para a fotossíntese a clorofila, tá bom? Podem ser uni ou pluricelulares e podem formar colônias. Podem ser encontradas em ambiente terrestre úmido, como por exemplo no lodo, em água doce, no mar, certo? Onde elas são mais abundantes, certo? As algas inferiores, que são representantes do reino protista, elas são extremamente resistentes e conseguem viver em praticamente todos os ambientes, desde o deserto até a pele de animais, tá bom? No ambiente aquático marinho, onde elas são mais abundantes, elas formam verdadeiras florestas.
Então, aqui eu trouxe algumas figuras de algas presentes aí do ambiente aquático, tá bom? Ó, todas as algas aquáticas. Elas, diferentes do que a gente pode pensar da estrutura de uma planta, as algas elas não têm raízes, não têm caule, não têm folha, certo? São animais protistas, portanto tem uma estrutura bem mais simples, como já vimos a estrutura dos protistas, e podem ter tamanhos variados. Tem algas que são microscópicas e algas bem maiores que são macroscópicas, e você pode observar, tanto é que existem algas que vão de 2 micrômetros, muito pequena, microscópicas até 60 metros, então bem grandes, tá bom? Podem, como eu disse para vocês, viver em colônias, formando verdadeiras comunidades, formando aí o fitoplâncton, certo? Que, como eu disse para vocês, são aquelas algas que estão presentes na água e são carregadas pelas correntezas e que são autótrofas, fotossintetizantes, a base das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. Lembrem sempre disso. Elas são as bases das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos, as algas, porque elas são os indivíduos produtores dos ambientes aquáticos, tá bom? Podem viver fixas ao substrato, né, ao solo marinho. Nesse caso, elas são chamadas de fitobentos. Ainda são autótrofas, mas podem ficar fixas ao solo marinho ou à carcaça de um navio naufragado, enfim, certo? E, como eu havia dito para vocês, eles são o verdadeiro pulmão do mundo, certo? Diferente do que a gente pode pensar, diferente do que já foi dito, né, de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Na verdade, o que é o pulmão do mundo são as algas aquáticas, elas que produzem a maior parte do oxigênio da nossa atmosfera, então tem uma grande importância biológica. Classificação básica das algas, que eu já tinha mencionado para vocês, não vou entrar em detalhes. Tem as euglenofitas, chamadas de euglenas, as crisófitas, que são as famosas diatomáceas, os dinoflagelados, as algas verdes, são as clorofitas, as algas pardas, que são as peofitas, e as algas vermelhas, que são as rodofitas, tá bom? Aqui são falando sobre a classificação das algas. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar em detalhes sobre elas, mas a gente tem que falar sobre algumas características, curiosidades acerca disso, né? Aqui, ó, as pirrófitas, que é um tipo de alga, né, também chamada de dinoflagelados, elas possuem uma coloração meio avermelhada e elas são responsáveis por um fenômeno ecológico chamado de maré vermelha, certo? Que ocorre em algumas costas de alguns países, tá bom? Tanto é que o Mar Vermelho recebeu esse nome devido à presença dessas algas dinoflageladas, tá bom? Aí vocês vão pesquisar em casa e a gente vai debater sobre a maré vermelha, tá bom? Então, olha que curioso aqui o processo da maré vermelha. Aqui, né, também o processo da maré vermelha, isso aqui é o processo que nós já conhecemos de eutrofização, tá bom? Aqui nós temos as crisófitas, que elas têm uma carapaça, são uma carapaça feita de um material mais molinho, né, chamado de algas silicosas, certo? Que é a sílica, e ela está presente lá, faz parte do fitoplâncton, principalmente dos ambientes aquáticos marinhos. E as clorofitas, que são as algas verdes, né? Podem ter uns exemplares bem maiores e uns microscópicos, também são de muita importância. E aqui as algas pardas, que são as feofitas. E as algas vermelhas, as rodofitas, tá bom? Então, gente, era isso sobre os protozoários. Na próxima aula a gente vai ver doenças causadas por protozoários. Até a próxima aula.